Ó, recado importante para você que está acompanhando Canelada, tá? Sobre o rejunte da sua cozinha ou do seu banheiro. Você tá com cara de casa de Thiago Asmar, tá com aquele aspecto sujo, com mofo, com desgaste. Então você vai conhecer agora, anota aí, Asmar, é o Zapt Cores da Fortaleza. É um rejunte líquido de fácil aplicação que você mesmo pode utilizar para renovar o seu ambiente, com muitas cores para deixar o ambiente mais limpo, renovado e de cara nova. Peça pela marca Fortaleza nas principais lojas de material de construção e home centers. Fortaleza é a melhor escolha para sua casa. Siga aí nas redes sociais os produtos da Fortaleza e acompanhe todas as novidades. Hora de polemizar, porque se o Gabigol não sabe ser, enfim, não tá sabendo ser ídolo, talvez, quem não sabe, certamente, né, nunca soube, na minha opinião, é Casagrande, comentarista da Rede Globo, que vai enfileirando cagadas. Assim, essa calado é o poeta. Você tá te cutucando. Vou ler agora, abro aspas. Ele falou assim, né, meu? Ele falou assim na coluna dele. Eu acho assim, meu. Abre aspas. Gabigol não tem a mínima noção do que é ser ídolo. Deveria incentivar a vacinação, em vez disso é detido pela polícia. O Flamengo tá entrando numa estrada muito perigosa. O que o Flamengo fará agora? Gabigol manda e é mais importante do que a diretoria. Eu não vou nem dizer que eu discordo aqui 100% das palavras do Casão. Até acho que tem muita coisa que ele falou aí que tá certa. Só que o Casão é um poço de incoerência, né? E de incongruências e de contradições para vir criticar a vida dos outros, como ele fez com a nossa querida Ana Paula. Claro! O que você tem a dizer, E ele fala, não tem noção do que é ser ídolo. Ele nunca teve. Ele é um dos únicos que não pode falar nada do Gabigol. Que exemplo que ele deu pra juventude quando ele era mais novo? Um atleta, jogador de futebol. Qual o exemplo? Tá bom, ele é engajado politicamente? Maneiro, exemplo legal. Mas e o resto? Eu prefiro não falar problema, que todo mundo sabe o problema dele, mas que ele nunca foi exemplo pra ninguém. Sim. Então é o que eu falo, eu canso de falar aqui, eu sou o primeiro a falar, eu não vou julgar, porque eu também erro. Eu sou o primeiro a falar. Agora, se você é um santo, como você... Obrigado. Você é um santinho, é verdade. A gente costuma falar que a gente é a dupla. Eu, às vezes, sou mais maluquinho, você é mais... Você pode julgar. Eu não, porque eu já errei. Julgar não, ele pode opinar. Sim, opinar, não, mas até julgar, eu acho que ele tem esse direito. Não, e o Casão se tornou num comentarista político, né? Não fala mais de o que me irrita é isso, ele só usa o espaço esportivo que ele tem pra falar de política, gente. Pô, vira comentarista político, então. Ou se candidata, né? Fala, Brunão. O Casagrande, ele teve um problema de dependência química, né? Uma coisa que acho que todo mundo está sujeito a ter esse tipo de problema, inclusive acho que quase todo mundo conhece alguém que tem esse problema, né? Isso aí é uma coisa que acho que é independente das coisas do comportamento, existe esse risco na família de todo mundo. Eu conheço algumas pessoas que já tiveram esse problema e não necessariamente por um comportamento ruim, por outros motivos, e é um problema bem sério. Acho que é um problema mais de saúde do que de outra coisa. Uma parte que eu concordo com o que vocês falaram, o ídolo, essa questão do ídolo ser exemplo, acaba acontecendo, isso é um fato. Mas eu acho que às vezes tem algumas cobranças até um pouco exageradas em relação ao atleta. Muitas vezes eu defendi o Neymar até em programas aqui, no Esporte em Discussão, porque acho que às vezes pegam muito no pé dele, assim, na questão... o Neymar tá no carnaval, o Paris Saint-Germain liberou, o cara tá no carnaval porque o clube dele deixou. Aí você pode discutir, devia estar, não, o clube dele deixou, quem tem que autorizar ou não é o Paris Saint-Germain. A empresa dele liberou, se o cara tá de folga, deixa o cara viver. Nesse caso do Gabigol, acho que vale a crítica pelo momento que a gente está vivendo. Aí eu acho que vale a crítica. Aí eu acho que ele estava num local que ele não deveria estar, ele coloca os companheiros dele em risco. É uma questão que todo mundo está tendo que se sacrificar e fica aquela coisa, o jogador, ele é rico, ele tem privilégio, ele não vai dar a contribuição dele. Isso aí eu acho que nesse momento eles têm que pensar mais. Se não tivesse numa pandemia, faz o que quiser. Mas é muito pedante, né? Muito arrogante a maneira que o Casagrande fala. Né, de cima para baixo, ele fala, deveria ser. Ele não é o que ele acha, ele dá ordens. E eu acho que alinhado politicamente, inclusive com a maneira como ele se coloca muitas vezes, é aquela visão de my way or the highway. É ou que eu tô pensando, my way or the highway. Ou é o meu jeito, deixa eu terminar, Chegão. É o meu jeito ou a estrada. Ou é o que eu penso, da maneira que eu penso e que eu quero que seja dita, ou não presta, é fascista, é isso, é aquilo e tal. Cai às vezes na mesma vala. Nesse caso, especificamente,
especificamente sobre essa crítica ao Gabigol e às imagens que a gente está acompanhando na Panflix, eu acho que ele poderia abrir o espaço para sofrer tudo que é crítica mesmo, mas concordo com o Asmar que tem gente indicada para fazer essas críticas, tem outras pessoas que não, que é melhor ficar quieto e deixar rolar. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Eu acho que vale sim a crítica. Claro que vale a crítica ao Gabigol. Mas então bota o Caio Ribeiro pra escrever uma coluna. Bota o Pedrinho pra escrever uma coluna. Não bota o Casagrande. Porque ele não pode dizer que esse cara não é ídolo, porque ele também não teve posição de ídolo. Ele não teve postura de ídolo. Não é assim. Exemplo que ele deu pra Juventude. Peraí. Como ídolo exemplo, sim. Mas assim, você não pode dizer que... Não, coloca o Juninho, coloca o Felipe, coloca o Pedro, o Matheus pra falar menos ele. Ele tem o direito de expressar a opinião dele, sim. O que ele não tem e perdeu foi a oportunidade de ficar calado no momento que ele quer alfinetar e impor o pensamento dele. Eu posso não concordar com o que você fala, mas eu tenho que respeitar a sua opinião. Então, assim, ele não é ninguém. Você não pode falar assim, ele não é ninguém pra falar. Ele é sim, ele é um ser humano que pode expressar a opinião dele. O que ele não pode é o que ele não pode é querer, tipo assim, julgar o Gabigol, sendo que ele não tem princípios básicos pra falar. Mas, Juca, ele mesmo, o próprio Casão já se colocou contra a opinião do Caio, o fato do Caio opinar, dizer a opinião dele sobre o Raí. O Pet, a última vez, vez, dos jogadores se colocarem mais para um lado político do que outro. O próprio Pet, o comentário do Pet não pôde ser terminado porque o Casão terminou. Então, esse é o cara que não deixa as pessoas terminarem, que não aceita outras opiniões diferentes da dele, que tá dizendo... é muito asmático, né? Que tá dizendo, olha, esse cara não sabe ser ídolo, esse cara tem que fazer A, tem que fazer B, tem que se comportar eu discordei muito, por exemplo, você tem o Neymar, de como ele foi criticado pelo próprio Casagrande, também o Galvão, na época da Olimpíada, por exemplo. O Brasil começou mal a Olimpíada e trataram o Neymar e os atletas assim como se fossem... os caras não estão nem... Não, os caras estão lá trabalhando, os caras estão tentando fazer o trabalho dele. Uma coisa é jogar bem ou jogar mal. Acho que ali pegou bastante. Sobre, assim, a posição dele de falar... Assim, ele assume os problemas que ele teve na vida dele. Ele assume, e aí... Senti que a tela já está editada aí para pontos prós e contras, acho que aí cabe a ele também... ele sabe o que ele passou e o porquê que ele passou. Acho que ele tem consciência de se ele considera que ele cometeu, que algumas coisas que aconteceram na vida dele também foram por algum erro que ele tenha cometido, e ele assume bem isso. Acho que por esse ponto ele pode falar. Realmente, assim, eu não gosto... E qualquer comentarista, quando fala, o cara tem que fazer isso, aquilo... Então você acha que se o Gabigol amanhã aparecer e falar, eu reconheço que eu não devia ter ido pro cassino, ele já tá pronto para no dia seguinte cornetar um jogador que vai num evento? Eu não gosto dessa coisa assim, o cara tem que fazer isso eu não gosto, mas assim, pelos problemas que o Casão tem, eu acho que isso não o inviabiliza o Casão de dar a opinião dele. O que você acha, Asmar? Você discorda? Não, eu acho o seguinte, eu acho que o Casão ele fala com uma autonomia, assim, agora eu vou ser mais polêmico ainda. Então aí, ó, diretoria da Jovem Pan, me dá o aval aí. Já tá dado. O negócio já foi dado, pode falar. O negócio é o seguinte, aí ele fala pandemia, momento de mortes, momento de Brasil, o jogador tem que dar exemplo. Tá bom, o tráfico matou gente a vida inteira. É verdade. E ele financiou o tráfico quanto tempo? Então, filho, desculpa, eu sou radical sim, eu falo sim o que eu penso. Ele fala com uma autoridade. Nossa, jogador de futebol tem que dar exemplo, a pandemia gera mortes. O tráfico de drogas também gera mortes. E desculpa, ele também fez parte disso, parte que eu não faço. Que eu nunca... Mas você não concorda que se ele bate na testa assim, eu já passei por isso, eu sei como é lidar com a imagem e ter a sua imagem manchada, a sua honra manchada por atitudes que não são exemplo? Gabigol, você deveria rever esse conceito e para não cometer os mesmos erros que eu cometi no passado, você não pode cometer agora. Então cuidado para onde você vai, com quem você anda e cuidado com a sua imagem. Aí sim é um salve legal. Sim. Então ele fala assim, aí eu aceito totalmente. Se ele fizer uma coluna, eu não sou exemplo, eu não fui exemplo, eu sei o que você usar mal sua imagem representa. Então, Gabigol, um conselho. Cuidado. Mas não cai no mesmo BO que eu, não cai no mesmo erro que ele faz, como se ele fosse. Assim, é uma questão, assim, a questão do Casagrande, eu realmente, às vezes eu acho que nós mesmos, comentaristas, todo mundo aqui que dá opinião, às vezes quer falar o que o outro tem que fazer. Isso aí eu acho que não é legal mesmo e eu tento evitar fazer isso como comentarista. Quem sou eu para dizer o que, sei lá, o que o Gabigol vai fazer, o que o Neymar... Sim. É claro que agora é um momento que está evidente, isso está muito claro para todo mundo, o que a gente pode ou não pode pelo momento que a gente vive. Mas sobre a questão dele ser usuário de droga, ter sido, né? Ele não é mais, eu acho que não é, ele está lutando contra isso, pelo menos. Eu não sei de nada. Então, ele está lutando, mas ele está lutando contra isso. Não sei se ele é usuário ou não, mas ele já foi usuário e assume isso.
publicamente, né? E ele está lutando contra isso, e é um problema sério, né? Um problema que todo mundo pode... como eu falei, eu conheço pessoas que têm esse problema, e é uma luta, é uma briga, não é uma coisa fácil de você sair. Quando você entra, não é uma coisa fácil. Tem um remédio importante também, que é o Simancol, né? Quando você não toma Simancol... De tarde, de noite. Quando você não toma Simancol nunca, você acha que você tá na posição de opinar e falar verdades e apontar na cara de todo mundo. Essa posição de apontar na cara eu não gosto, mas a questão da dependência química, eu acho que isso não é isso que inviabiliza. Eu acho que eu posso não concordar com a maneira, às vezes, com que ele ou qualquer outro comentarista fale... o cara usou o termo, não tem noção que é ser ídolo. Ele usou esse termo. Mas eu acho que esse ponto, assim, eu não gosto quando nenhum comentarista fala eu sou o cara que vai determinar o que você deve fazer. Isso eu não gosto, essa posição eu não gosto. É isso. Mas a dependência química eu acho que não tira isso. E até acho que ele leva esse assunto, que é um assunto delicado, ele até coloca com bastante transparência, até claro que tem coisas que aconteceram na vida dele que a gente não sabe que pertence a ele. Mas é uma coisa que ele nunca escondeu. Da revista Veja, né? Quando ele capota um carro com cocaína dentro e tal. Mas foi uma coisa que ele nunca escondeu. Né? E é uma batalha que ele está travando na vida dele, que ele está tentando... Mas se ele usasse ele como exemplo para que outras pessoas não cometessem deslizes e vacilos, como por exemplo, hoje era a oportunidade de falar, ô Gabigol, não dá dessas não, mano, eu sei o quanto é ruim manchar a sua imagem como influenciador, como jogador, aí sim. Agora, do jeito que ele soltou no bigode, agora a pergunta que fica... na humilda também, que se ele tem alguma coisa para falar para as pessoas é sobre como se posicionar dentro da área e fazer um gol, que é isso que eu acho que o Casagrande entende. Todo o resto, para mim, é blá, blá, blá e mimimi, politização do esporte. Ou seja, resumindo o que ele fala, sabe o que dá pra gente aproveitar? Nada. Não. E o que eu quero falar aqui também eu ainda admiro mais o Gabigol, que assumiu o erro dele, foi lá e falou, errei, tá, fui com os meus amigos sim. Também vai falar não. Foi flagrado. Não. Calma. O que eu digo é o vitimismo. É doença. Não sei o que. Esse vitimismo me irrita muito também. Então o Gabigol poderia falar, desculpa, eu sou doente, eu sou viciado em jogo, eu tava lá, e aí todo mundo ia do Gabigol. Podia ter puxado essa carta mesmo. Eu quero fazer uma pergunta pro Gabigol. Fala lá. Quem sabe ele nos ouve e nos responde amanhã, nunca se sabe. Tu tava perdendo no carteado, tava ganhando. Mas será que se não tem imagem, o Gabigol assumiria? Será que se não tivesse imagem, o Gabigol falaria, eu vacilei, eu fui ontem pra um lugar que eu não devia ir. Perdi eu tô comunicando mesmo no Baralho, amanhã já era. Eu tenho que liga no Flamengo, eu tenho que me representar amanhã. Sábado eu vacilei, eu fui pra um lugar cheio de gente. Então, tô comunicando a vocês que até por cuidado aos outros eu não vou me representar. O Gabigol perdia 50 mil reais na hora do batidão. Não assumiria. Já empurrou a ficha no chão, que eu não vi nada, não sei quem que foi. Se não tivesse flagrado, ele não, eu não sei, eu acho que ele não chamaria. Falar, rapaziada, eu não quero treinar não, porque eu tava no baralho ontem. O que eu não gosto é o vitimismo, porque é o que eu falo, que nem com a nossa companheira aqui de Jovem Pan, a Ana Paula. Eu fiz um vídeo lá no meu canal, Canal Pilhado no YouTube, eu entrevistei a Ana Paula no Canal Pilhado, e é exatamente isso que eu falo. Ele atacou pra caramba a Ana Paula na coluna dele. Atacou pra caramba a Ana Paula. Falou que ela era uma criatura, que ela era intragável. Por quê? Ela nunca fez nada pra ele. Eles têm opiniões políticas divergentes. Porque ela tem uma opinião política divergente da dele, ok? E ele atacou pra caramba a Ana Paula. A Ana Paula reagiu, super elegante no Twitter. E aí, óbvio, viralizou. Muita gente atacou ele. Aí ele foi no programa dele, no Sport TV, no Bem Amigos, e se vitimizou. Falou, eu queria falar o seguinte... Eu tô recebendo muitos ataques nas minhas redes sociais, muitos ataques, só que eu quero dizer para as pessoas que isso não mexe mais comigo. Isso, eu já me curei disso. Eu já não ligo mais para isso. Se vitimizou de novo. E foi ele que atacou. Assim, foi ele que atacou, ele tem essa mania. Assim, eu acho que qualquer comentário do Casagrande, de qualquer pessoa, ele pode ser criticado e contestado. Isso tudo bem. O que eu acho que não deve ser feito, que eu não concordo, é usar a dependência química para desqualificar o Casagrande. Isso, eu não concordo. Thiagão. Falou que não concorda que você está usando a dependência química do Casagrande aí. Não falei que o Thiago está usando. Eu falei que eu não concordo. Não falei que o Thiago está usando. O que eu falei é que eu não concordo de desqualificar uma opinião dele porque ele foi um dependente químico. Isso eu não discordo por isso. Sim, eu discordo a partir do momento que ele fala que o cara, ele não sabe ser ídolo. Eu não posso falar pra ninguém, assim, pô, caramba, você tem que... Você não pode... É que eu saio muito, tá? Sim. Nossa, é verdade. Eu saía muito. Eu não posso falar, pô, valoriza mais as mulheres.
Pô, não sei o quê, trate uma mulher com elegância, com romantismo. Isso eu concordo, tem muita Você não pode falar assim, dê bons apelidos à sua namorada, uma vez que você chama a sua namorada de mentirinha, De né, irmão? Mentira. Assim, eu acho que tem muita... Eu não isso posso dar dica disso. Entendeu? Agora, O ele casal também não pode ele dar não dica pode de dar ser dica de ídolo. ser ídolo, porque ele não foi. Assim, Tá, isso mas a de questão fato- de não poder dar dica, eu entendi o que você falou, Não isso eu até deveria concordo. dar dica. Ele não deveria, não pode dar dica de uma coisa que ele não foi, principalmente corrigir as pessoas num ato que ele tá no erro, mas o que não há necessidade é de mirar o Casagrande e falar do erro dele do passado, de qualquer uma vez que opinião, ele também né? tá errando, senão nós estamos igualando ao mesmo nível dele. É de qualquer opinião deles Porque falar, assim, esse cara não pode falar ele não porque é ele foi exemplo pra falar dependente de ninguém químico. e a gente vai acabar metralhando ele pra falar do passado dele. Entende agora? Então, Às assim, vezes a melhor defesa é um ataque, Ju. pra mim, o Gabigol tinha que chegar e falar assim, rapaziada, é o seguinte, mano, eu tava no baralho, certo? Vacilei. Tava Quando perdendo. eu cheguei tinha 20, agora tem 200 e já era. O que poderia ser feito pra... que eu não sou ninguém pra falar sobre a conduta do jogador, até porque eu nunca fui jogador, não sei o que o cara sofre em termos de concentração, longe da família, etc. Mas assim, acho de bom tom que seria a pampa pro Gabigol se ele falar assim, ó... Em virtude de tudo isso que aconteceu do meu vacilo aí, acho justo que eu treine separado um período, que eu fique até sem treinar, ou mais que eu treine sem estar perto de ninguém, pra não colocar em risco a saúde de outras pessoas, uma vez que eu possa estar infectado. Se ele fizer o teste, beleza, não tá infectado, Vai não e tá com volta. Covid, beleza? Marcha. Sim. Agora você imagina se ele me faz o teste amanhã na representação e caga lá e E fala tá assim, infectado. Covid. Ei, Aí, tá às mó vezes, B.O., irmão. que me incomoda. E se ele pegou sábado, amanhã não deve sair, né? Pois é, ele precisa ficar isolado 3, 4 dias pra O começar ideal a seria ele aparecer, ficar é. isolado, porque, tipo assim, beleza, amanhã o teste não bate que ele tá com Covid. Azedou certo? o pé do Vai corvo, treinar. Aí junta o time inteiro. Aí dá-lhe infecção. Aí lascou, né, irmão? Sim. O que me incomoda, ele pode falar o que ele quiser. Ele só não pode querer ser exemplo de moralidade. É isso que me incomoda. E ponto.